bom dia, São Paulo. Muito bom dia, Brasil. Muito bom dia, você conectado na Manhã Manda Aqui, além das fronteiras. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho. Este é o dia que o Senhor nos fez. Vamos nos alegrar nele. Hoje também temos aniversariantes. Hoje, dia 4 de junho, temos membros da nossa igreja local que estão completando mais um ano de vida. A Amanda Ferramenta Muniz de Faria, o Edson Teixeira, o evangelista Edson Teixeira, que apresenta aqui a programação ao redor do mundo, está comemorando mais um ano de vida. O Pedro Fonseca Lima Fontanese, Sheila Correia de Lima, a Thalita Oliveira, são os aniversariantes, membros da Igreja O Brasil para Cristo aqui no Manda Aqui. Também eu quero estender um abraço e os parabéns a todas as pessoas que eu não mencionei o nome, mas que estão comemorando mais um ano de vida. Sinta-se abraçado, receba o carinho, o abraço da Igreja O Brasil para Cristo aqui do Manda Aqui, bem como o abraço da equipe da Manhã Manda Aqui e também dos nossos pastores Joel e Leonor Estevanato. Eu quero orar com você e por você. Deus, nós te louvamos pelos aniversariantes do dia. Nós te damos ações de graças. Obrigado, Pai, pela vida de cada uma das pessoas que eu mencionei o nome, que hoje estão comemorando mais um ano de vida. Da mesma forma, eu peço as tuas bênçãos e as tuas proteções sobre a vida daqueles, Pai, que também eu não mencionei o nome, mas que hoje, dia 4, está comemorando mais um ano de vida. Que o Senhor, ó Deus, os presenteie com a paz, a alegria, a proteção, a saúde e, acima de tudo, Pai, a salvação. Nós te damos ações de graças e louvamos o teu nome no nome de Jesus. Deus abençoe, ora, parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Nós vamos ao intervalo musical e depois nós vamos voltar com o entrevistado do dia. Hoje eu vou entrevistar o pastor Davi Maia. Daqui a pouquinho, vamos ao intervalo e eu já volto já. Produz
Agora na capital paulista são 10 horas e 22 minutos. Você está conectado na Manhã Manda Aqui. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. É uma satisfação e uma honra recebê-lo aqui. Muito bom dia, pastor Davi Maia. Bom dia, pastor Vanderlei. Que prazer poder estar aqui com vocês. Uma honra, né? Me sinto muito feliz. Obrigado aí pelo convite. Já quero aproveitar e agradecer em nome da Igreja O Brasil para Cristo, dos nossos pastores Joel e Leonor Estevanato, da equipe da Manhã Manda Aqui, e também agradeço pelo pastor Ezequias Mota, que tem um carinho todo especial pelo Senhor. Amém. O pastor Ezequias é uma benção, né? E agradeço toda a equipe aí também que está trabalhando. Para mim é uma honra participar desse programa. E também estar com você aqui, eu creio que vai ser um tempo muito precioso aqui na presença do Pai, né? Como Amém. Sempre tem sido aí, né? Eu tenho duas recordações muito fortes e abençoadas da sua vida. Uma foi na Festa dos Estados aqui na nossa igreja local e a outra no Acampa Vida. Foram duas participações que eu fui muito abençoado pela sua vida, viu? Glória a Deus, para mim foi uma honra, né? O pastor Ezequias foi o que fez a ponte, né? Para a gente poder se aproximar, conhecer esse ministério maravilhoso. E para a gente sempre é um prazer poder estar servindo o corpo de Cristo, né? Com aquilo que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida, a fim de que todos nós, né, possamos glorificar e exaltar o nome dEle e sermos tocados por Ele, né? Glória a Deus. Pastor Davi, o senhor é natural de onde? Eu nasci em Osasco, né? Sou aqui de São Paulo mesmo, eu nasci em Osasco, né? E sou casado, né, hoje, né, assim, eu tenho minha esposa Priscila, né, e eu tenho 2 filhos, né, mas sou aqui de São Paulo mesmo. Ok, o senhor já é casado há quantos anos? Vou fazer agora 27 anos, pastor. 27 anos, 27 quase 3 décadas. Quase 3 décadas, né, é uma bênção, né, a família é algo maravilhoso, né, que o papai tem nos dado, né. Glória a Deus. O nome da sua esposa é Priscila? Priscila. Priscila, a Priscila. Meus filhos se chamam Asaf, que é o meu guitarrista, né? Quantos anos ele tem? O Asaf tem 21. Ok. Né? E a Heloísa, ela tem 10 aninhos, né? Ah, parabéns. Novinha ainda. Novinha. Está estudando online aqui hoje. Ah, que bom. 27 anos de casado, se o senhor tivesse 1 minuto, como resumiria essa história de amor? Pastor, assim, eu tenho para mim que a família realmente, né, é algo instituído pelo Senhor, né, e quando nós, né, nos dispomos a estar aprendendo um com o outro, não tem recompensa maior, né, do que você estar em um relacionamento e vivendo e manifestando o amor de Deus juntamente com a sua família, sabe? Então, hoje a gente percebe, né, a gente sabe que existem situações onde as pessoas querem destruir a família, né? Declaradamente, mas graças a Deus que nós somos baseados pela palavra do Senhor, né? Somos submissos a ela, né? E toda família que submete a palavra do Senhor, com certeza será bem sucedida. Glória a Deus. Conte-nos, como o senhor conheceu a sua esposa? Minha esposa, pastor, eu costumo dizer que eu entrei de bicão na festa dela, né, de 15 anos. Porque alguns amigos meus a conheciam, mas eu não a conhecia. Eles falaram assim, tem uma amiga nossa que está fazendo aniversário, vamos entrar aqui nessa festa. Eu falei, não vou entrar não, né, vou entrar de bicão aí e tal. Eles insistiram, eu acabei entrando, né. Quando eu entrei, então, eu pude encontrar aquela garota maravilhosa que estava fazendo aniversário. Todo mundo já tinha ido embora, né, eu fui depois do culto. E ali, então, o olhar, né, penetrante um para com o outro, mas também, como se fala assim, eu falei assim, vamos dizer assim, eu acho que eu não posso colocar muita expectativa, né? Mas graças a Deus, assim, com o tempo, assim, a gente foi se conhecendo e Deus preparou, e eu louvo a Deus pela minha esposa, né? Glória a Deus. Pastor Davi, o senhor nasceu no lar evangélico? Sim, a minha mãe, né? A minha mãe sempre foi bem fiel com a palavra, né? O meu pai, ele se desviou, né? Mas eu acordava de madrugada, eu via meu pai orando na beirada da cama, né? Ele acordava muito cedo, né? Umas 4 horas da manhã, 4h30, e eu via ele de joelho orando, né? Ele não estava indo frequentando a igreja, mas eu sempre ouvi os ensinamentos da minha mãe, né? Eu costumo dizer assim, e eu tenho para mim que eu sou uma extensão, né, do coração da minha mãe, né? Porque ela é uma mulher muito zelosa,
pela palavra de Deus, né, e que guarda valores e nos ensinou valores tremendos da palavra, né? Então, eu agradeço a Deus demais pela vida da minha mãe, né? Glória a Deus. Apesar de ter nascido no lar evangélico, quando foi aquele momento da decisão de realmente tornar-se um discípulo de Jesus? Amém. Então, estando dentro da igreja, agora, eu sou daquela época, que eu creio que você vai lembrar. Epa, eu não sou daquela época, não. Eu não era nascido nessa época. Brincadeira. Quando se passava nas igrejas o filme O Inferno em Chamas. Ah, eu sou dessa época. Então, aquele filme ali me trouxe uma realidade, né, do reino espiritual ali mesmo, né, da existência do reino espiritual e da eternidade. E apesar de estar ali na igreja, sempre frequentando a igreja, ouvindo a palavra de Deus, querendo, né, apesar da forma como foi feito ali, né, o filme, né, mostrando a realidade daqueles que não entregaram a sua vida a Cristo, aquilo me trouxe uma luz, né, de um compromisso que eu deveria ter maior, né, com Deus e com a casa de Deus, né? Então, ali começou um processo de realmente entender, né, que eu tenho dois caminhos: ou eu vou para o céu ou vou para o inferno, né? E dali então eu comecei a cultivar, né, e a querer buscar mais e a zelar mais pelas coisas de Deus, né? Mas sempre tem etapas, né? A nossa vida sempre são de etapas, né? Que a gente vai aprendendo coisas sobrenaturais, né? Você tocou em algo tremendo, né? Que naquela época a evangelização era através das cruzadas nas praças e era geralmente transmitido esses filmes, né? Lembra da Cruz e a Espada? Não, a Cruz e o Punhal. Cruz e o Punhal, David Wilkerson, né? Isso mesmo, era um livro que se transformou num filme, né? Isso. E era, como que você fala assim, era uma demonstração de uma realidade, né, bem forte, né, daqueles que estão distantes de Deus e daqueles que vivem para Deus, né? Muito bom, muito bom. Certo. Não no sentido nostálgico de pesar, de lamentar negativo, mas qual a recordação que lhe faz, assim, ter aquele momento de satisfação daquela época? Pastor, os ensinamentos bíblicos, vamos dizer assim, você fala assim, dentro de igreja ou fora de igreja, assim? Geral, aquilo que foi marcante para você. Tá, marcante para mim foi, assim, eu cresci dentro do berço cristão, né? Então, o envolvimento, né, com as coisas de Deus e com a amizade que eu tinha das pessoas, né, e possuo até hoje, sempre foi algo marcante, né? O relacionamento sempre foi algo marcante, né? Os acampamentos, os estudos bíblicos, né? Tinha aqueles debates bíblicos, né? Desembanhar a espada, 1, 2, 3. Eu sou dessa época, Tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa bacana. É legal. Debate de versos, lembra também, né? Tinha de versos, debate bíblico. Tinha vários. É melhor a gente deixar isso quieto. O senhor serve como pastor em qual denominação, pastor? Pastor, hoje eu sou pastor auxiliar na Igreja Metodista Renovada, tá? O meu pastor é o apóstolo Joel Cardoso. Eu sou um dos pastores auxiliares na área de louvor e adoração da igreja. Certo. Tá? Mas a igreja compreende o meu chamado, né? Então, eu não tenho impedimento nenhum para estar viajando. Eu separo um domingo do mês para poder estar nos 3 cultos, discipular o Ministério de Louvor, né? E acompanho os cultos também pelas redes sociais, né? Amém. Como surgiu a musicalidade dentro de você? Esse DNA veio da sua mãe ou o Espírito Santo começou a dar uma direção? Como foi? Na verdade, começou aos 10 anos, eu ganhei uma flauta doce, né? E ali eu comecei a me empenhar e estava sendo montada uma orquestrinha na igreja. Eu me lembro que a primeira vez que eu toquei foi nessa orquestra. Mas nesse período eu tive uma experiência muito forte, né? Que eu tive um sonho que eu me vi tocando um sax de ouro. Puxa! Né? Eu me vi tocando um sax de ouro, e aquele sonho mexeu demais comigo, só que eu não entendia, né, o porquê daquele sonho. E eu só fui entender 15 anos depois, né, quando eu tive uma experiência muito forte com a presença de Deus, que Ele me fez lembrar desse sonho. Mas começou tudo com a flauta doce. Ok. Lembranças assim do passado em relação à música. Quais foram as músicas de ontem que hoje permanecem vivas na sua memória? Pastor, eu
eu creio que daqui a pouco vai ser transmitido para o pessoal. Durante essa quarentena, uma das direções que o Espírito Santo me deu foi fazer solos de saxofone aqui, sozinho, mesmo, sem acompanhamento, sem nada, com o intuito de que essa canção possa tocar a vida das pessoas. Então, ontem mesmo eu gravei Autor da Minha Fé, né? Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, né? Vindo me As encontrar. canções muito longos, né? Muito longos. Eu mandei para o Paulo César, ele ficou muito feliz, né? Que legal. E canções como Nosso Deus é Soberano, né? Existem hinos também que tem uma mensagem muito forte, né? Foi na cruz, né? Bem direta, evangelística, né? Onde a pessoa reconhece que ela precisava mudar, né? Então, eu gosto demais, tanto que nós temos um CD chamado Origens, que é só com canções do Inário, do cantor cristão, da harpa, né? Ah, que legal, que legal. Dá para dar uma palhinha pra gente de alguma canção? Só uma palhinha ao vivo? Do sax? No sax? No sax? Isso. Vamos lá. Deixa eu tirar o fone aqui. Tá bom, fique à vontade. Eu estou ao vivo aqui entrevistando o pastor Davi Maia, que é pastor auxiliar da Igreja Metodista, um homem de Deus que sempre que passa aqui na Igreja do Brasil para Cristo, no Mandaqui, edifica as nossas vidas. Então, com vocês, pastor Davi Maia. Tá saindo aí? Tá bem legal. Glória a Deus, quem sabe faz ao vivo. Muito bom. Pastor Davi, está me ouvindo? Conte-nos uma experiência ímpar com a pessoa do Espírito Santo, algo que foi marcante na sua vida, ou quem sabe na vida de alguma pessoa que acabou impactando a sua vida. Amém. Pastor, 2001, como eu disse, eu sempre cresci no berço evangélico, berço cristão, mas 2001 foi uma chave para a minha vida como ministério. Como eu sou músico da Casa do Senhor, 2001 eu fui impactado com a presença de Deus. Havia um homem de Deus que estava sendo usado de uma forma tão poderosa, e eu senti a presença de Deus de uma forma a qual eu nunca havia experimentado antes. Por isso que eu falei do sonho do sax. Sim, 15 anos sax de ouro. depois, eu tive essa experiência. Sim. E onde o Senhor me fez lembrar do sonho, porque eu já havia esquecido. E naquele momento de ambiente, de atmosfera de glória, de presença de Deus, Ele me começou a trazer a memória. E eu me vi novamente tocando aquele sax de ouro, né? E ali, naquele momento, Ele começou a passar uma revelação para mim. Ele falou assim: filho, naquela noite, né, há 15 anos atrás, Ele tinha me visitado através daquele sonho, e Ele começou a passar o significado daquele sonho para mim. Glória a Deus. Ele falou assim: o ouro daquele sax representa a minha presença. Por isso que você dançava, você corria, você pulava quando você tocava aquele instrumento. E naquele momento em diante, então, eu comecei a entender que Deus estava me chamando,
né? E ele falou assim: você está disposto a realizar os meus sonhos, que são maiores do que os seus? Tanto que eu escrevi um livro, né? Tá nas partes finais, chamado Assim os Nossos Pensamentos, né? E naquele momento eu entendi o convite do Espírito Santo, que ele tinha algo para que ele quisesse fazer através da minha vida. Então eu comecei a entender que a música, né? Ela deveria ser apenas algo bonito, a música mexe com a gente. Mas eu comecei a entender que Deus queria que eu manifestasse a glória dele através das notas. Glória a Deus. Então, aquele momento foi um marco para a minha vida. Então, naquele momento começou a gerar fome e sede por entender o coração de Davi e os músicos de Davi. E uma chave para mim foi 1 Crônicas 25, que diz assim: e Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, Emã e Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e com saltérios. Então, essa palavra profetizar, ela saiu de um âmbito natural. Ela entrou num âmbito sobrenatural. Então, eu comecei a entender que a música que Deus me deu seria tão somente para atrair a glória dele, a presença dele, para que houvesse cura, para que houvesse libertação, restauração na vida de muitas pessoas. Glória a Deus. Que lindo, bênção de Deus. O senhor é compositor também. Sim. Como surgem essas composições? Geralmente, de que maneira vem essa inspiração para o senhor compor uma canção? Pastor, na verdade a composição ela acontece de diversas maneiras, né? Por exemplo, não sei se a igreja aí conhece a canção Plano Perfeito, Glória ao Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Então essa canção ela surgiu, eu estava dormindo, eu acordei com essa melodia na cabeça falando glória, 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 né? E eu falei: Deus, o que o Senhor quer dizer? Então ele me levou até Isaías 53, né? Que ele foi ferido, né? Pelas nossas transgressões, né? E como ovelha muda não abriu a boca. Então eu comecei a compor glória ao Cordeiro, né? Outras situações, canções, por exemplo, Presença Preciosa, né? Que também temos gravada também, surgiu assim que eu acabei de comprar pão na padaria, andando, voltando para casa. Eu comecei a sentir a presença dele e falar: a presença preciosa que me faz tão bem. Louvado seja Deus. E tem agora também essa canção, Eu Confio em Ti, Senhor, que eu creio que ela é muito por esse momento que nós estamos vivendo, né? Porque a gente sabe que muitas coisas que nós podemos estar vivendo hoje é por causa da intenção maligna que está por trás e o diabo usando pessoas. Então, nesse momento foi onde eu fui meditar sobre Abacuque, que por mais que ele estivesse passando uma situação parecida com a nossa, onde havia corrupção, onde havia bebedices e tantas outras coisas, ele confiou no Senhor, né? Ele entrou na presença do Senhor. Então, por mais que o homem tente dominar, que a letra da música fala, né? E os homens maus tentem dominar, tu tens todo o governo sobre terra, céu e mar. Então, se a gente está firmado nesse Deus que tem o controle de todas as coisas, a gente pode ficar tranquilo. Glória a Deus. Qual a satisfação de ter toda a família envolvida no ministério que o Senhor confiou à sua vida? Pastor, não tem coisa melhor, né? Eu me lembro, como a gente é um ministério itinerante, então eu tenho uma expressão, pastor, né? Ela é muito forte, que ela diz assim, ó: nós temos que tomar cuidado para não adulterar com o ministério, né? Ela é muito forte isso aí. Então, graças a Deus, né? Eu e minha esposa, nós sempre priorizamos a família, por mais que eu tivesse que viajar, né, e fazer a obra do Senhor, eu não posso deixar que por mais que eu esteja fazendo as coisas para Deus, e que é um prazer para mim, ela venha substituir também o valor que a família deve ter. Então a gente sempre priorizou. Por mais que eu não pudesse estar sempre na igreja local por causa das viagens, mas eu sempre envolvi os meus filhos. Amém. Na maioria das minhas viagens, a minha família está comigo. Na maioria. Então a gente tenta administrar a escola, né? Tenta administrar a faculdade, mas tudo dá certo, no final tudo dá certo. E o mais importante é saber que eles estão comigo. Glória a Deus. Então, isso traz muita satisfação. Os internautas que estão nos assistindo aqui na Manhã Manda Aqui, se eles querem acessar a sua página, as suas redes sociais, as suas plataformas digitais, como eles podem fazer? Pastor, a gente tem o Instagram, tá? O Instagram e o Facebook é da mesma forma, Davi Maia Oficial, tá? Davi Maia Oficial, Davi com Y, e o Maia com mal, tá? Okay.
Já o YouTube, o canal do YouTube, que seria muito legal se vocês pudessem se inscrever no canal do YouTube, porque nós acabamos de lançar uma canção que se chama Emanuel, tá? Para a glória de Deus, essa canção tem abençoado muitas vidas. Nós temos recebido tantos testemunhos de pessoas que estão sendo profundamente tocadas por Deus através dessa canção, porque o nosso intuito é tocar o coração de Deus, e Deus se alegrando, Ele vai tocar o povo também, né? Primeiro é tudo Ele, primeiro é tudo para Ele, né? Então, se pudesse se inscrever lá e ouvir a canção Emanuel, tá? Se inscrever, dá o like lá, porque isso ajuda também o YouTube a divulgar, né? Hoje, as agendas estão mais paradas. Então, a ferramenta que nós temos hoje para poder propagar aquilo que Deus nos deu são as redes sociais, né? E as plataformas digitais, né? Tem as plataformas digitais, Spotify, iTunes, que também pode encontrar. Só jogar Davi Maia, que vai aparecer as nossas canções lá também. Glória a Deus. Resuma a história de Davi Maia com Cristo Jesus. Amém. Pastor, hoje eu posso dizer que para mim ele é tudo, sabe? Não tem sentido eu tocar, não tem sentido eu viajar, não tem sentido possuir coisas, se a glória de Deus não for a primazia, sabe? Eu sempre tento pautar tudo que eu faço para saber se a glória de Deus vai permanecer comigo ou não. Amém. Né? Então, a glória de Deus é aquela que me norteia. Aleluia. Então, as minhas decisões, porque... como eu disse, não adianta ter um ministério se não tiver a glória. Verdade. Sabe? Não adianta ter talento se não tiver a glória. Sabe? E o meu anseio é ver um povo que também anseia pela glória. Que bom. Deseja a glória de uma forma intensa, sabe? De uma forma intensa, sabe? Então, esse é o Davi. Glória a Deus. Eu estou aqui nessa manhã entrevistando... Opa, pois não? Complementando um pouquinho, né, pastor? Eu não sei se o senhor ia perguntar alguma coisa assim, né? Mas colocando o Deus, né, essa motivação no meu coração, eu sabendo que tem muitos músicos melhores do que eu, né? Mas, assim, pela misericórdia de Deus, assim, a gente tem visto tanto milagre do Senhor, sabe? Vidas sendo tocadas, vidas sendo transformadas. Deus me deu a oportunidade de representar o Brasil na Rua Azusa. Puxa, que bênção! Nos 102 anos do avivamento da Rua Azusa. Né? Tudo de uma forma sobrenatural. Glória a Deus. Né? Hoje Deus nos deu a oportunidade de gravar as nossas canções na língua finlandesa. Puxa. Né? As nossas canções. Né? Então, a glória de Deus tem que ser tudo. Porque Ele vai conduzir cada um de nós onde nós devemos estar, da forma como Ele quer, né? Glória a Deus. Nós já voltamos, eu estou aqui com o pastor Davi Maia, sendo entrevistado, pastor auxiliar da Igreja Metodista, um homem de Deus, saxofonista, músico, compositor, um adorador cheio da glória do Senhor. Nós vamos ao intervalo musical e já voltamos já com mais pastor Davi Maia. Agora na capital paulista são 10 horas e 49 minutos. Você pode acessar a nossa página do Facebook, deixar o seu like, compartilhar a nossa programação, além de participar da nossa enquete. A pergunta bíblica hoje é: qual o nome do primeiro aposentado na Bíblia? Pastor Davi, não responda, pastor Davi, calma aí. Qual o nome do primeiro aposentado na Bíblia? Foi Saul ou Joaquim? Entre lá, participa da nossa enquete. Quero aproveitar e mandar um abraço para as pessoas que estão conectadas na Manhã Manda Aqui. O Denilson Ribeiro, André Silva Gomes, Joel Santana, da Vila Albertina, Pastor Paixão e Kátia Vitoriano, Dirce Rodrigues, Débora Chiquinato, Pastor Ezequias Mota, ô pastor querido, abençoado, Sueli Muzel, é isso, né? Sueli Muzel, Ana Carvalho, aqui conectado com a gente na Manhã Manda Aqui. Deus abençoe vocês. É uma satisfação. A Manhã Manda Aqui vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, sempre trazendo um entrevistado para edificar a sua vida. Pastor Davi, qual o valor do louvor espontâneo? O valor do louvor espontâneo. O valor do louvor espontâneo, é isso? Isso, é. Pastor, eu sou apaixonado pelo louvor espontâneo porque, como que se fala assim, ela já sai do âmbito daquilo que nós estamos acostumados, né?
E realmente se torna uma expressão que você está tendo naquele momento em relação àquela experiência que você está tendo com Deus, né? E realmente aquilo que Ele é para você. Então, eu amo, né? Eu canto as canções normais, tudo tal, mas o espontâneo para mim, ele entra naquele momento que você, como que fala assim, o avião decolou. O avião decolou, então de repente é você e ele, e você então é como se estivesse ali no Santo dos Santos mesmo, contemplando a presença de Deus e fazendo isso de uma forma que realmente, por exemplo, assim, para poder explicar melhor para você, eu creio que todos nós poderíamos oferecer um louvor espontâneo, né? Aham. Porque é uma particularidade de cada pessoa. Então, quando o salmista, ele diz assim, ó, ofereceis cânticos, né, sejam espontâneos, né, cantar ao Senhor um cântico novo. Quando o salmista está dizendo isso, eu creio que ele está querendo estimular a gente realmente ter esse prazer de se entregar diante da presença do Senhor e sermos quem nós somos, né, porque eu posso adorar por mim, né, eu não posso adorar por você, né, como nem você por mim. Então, esse momento onde nós extravasamos, né, aquilo que nós sentimos pela presença de Deus. Então, para mim, esse valor de você ser livre diante da presença do Senhor e se derramar diante dele. Né? Glória a Deus. O louvor liberta? Sim, eu creio que ele é uma das ferramentas, né? Toda a libertação vem através de Jesus. Amém. Então, e da palavra. Mas se há um conjunto, se as coisas estão em sintonia, se a palavra está dentro de você, se Jesus está dentro de você, se a presença está dentro de você, então quando nós oferecemos um louvor genuíno, com certeza isso vai trazer o sobrenatural de Deus. Isso aconteceu com Davi, né? Isso aconteceu em vários textos da Bíblia, né? Onde Paulo e Silas também adoravam, né? Onde houve louvor e as muralhas caíram, onde inimigos ficaram confusos. Então, querido, se o louvor é sincero, é verdadeiro e a gente vive aquilo que nós cantamos, com certeza o resultado será o sobrenatural de Deus, né? Será a libertação e tantas outras coisas mais. Glória a Deus. Deus é um Deus musical? Tudo veio dele, né? Tudo veio dele e tudo deve voltar para ele, né? Tudo veio dele e deve voltar para ele, né? O diabo, ele tem tentado deturpar, ele tem tentado, né, usar essa ferramenta, a qual ele também tem habilidade, para tirar o propósito de Deus, né? O propósito da nossa existência, né? Então, Deus, ele é musical, ele decidiu compartilhar isso conosco, né? A misericórdia dele, ele olhou então ali para Jubal, falou assim, eu vou compartilhar e a primeira pessoa que vai fazer instrumentos vai ser esse Jubal aí, mas eu espero que ele faça para a minha glória, né? Mas é isso que nós devemos assumir, entender que Deus, ele é musical, sim. Tudo se origina do Senhor, né? Glória a Deus. O louvor, ele tem que ser sempre exclusivo, cristocêntrico, ou eu posso louvar a Deus também lançando as necessidades humanas? Expressões da minha necessidade, da minha realidade, ou ele tem que ser sempre cristocêntrico? Pastor, sempre eu creio do cristocêntrico, certo. Mas isso também não impede, né, como a gente olha Salmos, onde muitas vezes Davi está rasgando o coração, falando das suas necessidades, das suas lutas, né, das suas adversidades, né? Só que existe uma diferença entre você ser um pedinte, né, aqueles que só chegam por interesse. Às vezes assim, né, eu vou entrar numa coisa assim, por exemplo, assim, às vezes eu vejo o nosso presidente, por exemplo, ele chega no Palácio da Alvorada, né, ou então sai do Palácio da Alvorada e tem aquele grupo de pessoas, e sempre gente pedindo, né? E quando você encontra alguém que está ali só para elogiar, já faz uma diferença, ele dá um sorriso aqui em cima, né? Então, eu creio que essa forma, a gente pode realmente falar das nossas necessidades, porque Ele é um Deus que está pronto a nos ouvir. Mas eu, particularmente, eu sou mais daquele que gosta de elevar o nome dele, sabe? Particularmente, mas eu canto também canções que falam sobre necessidades, né? Você comentou a respeito da presença de Deus, que é tudo na sua vida e a sua história se resume exatamente com a glória dele, com a presença dele. Qual o valor do TSD? Tempo a sós com Deus. Uau! Pastor, eu creio que o que nós estamos vivendo hoje, eu creio que
né, com essa permissão do que está acontecendo, né, Deus permitindo tudo isso acontecer, eu creio que Deus nos levou ao lugar de TSD, né? A nossa casa, a nossa família, e que nós sejamos sensíveis ao recado de Deus, né? Eu creio que a gente vai viver um tempo diferente do que nós já vivemos anteriormente, e o mundo mesmo declara isso, né? Então, como nós vamos suportar isso? No tempo a sós com Deus. Amém. Né? Porque as notícias ruins virão, né? Situações negativas surgirão, mas se nós estivermos na presença dele, nós estaremos no lugar de paz e de confiança, né? Que nós estamos diante desse Deus que tem o controle de todas as coisas, né? Glória a Deus. Pastor Davi, além de ministro da palavra, né, com excelência, esse ministro de louvor maravilhoso, qual o valor da música nos cultos? A adoração nos cultos. Antigamente, a música era para completar um espaço de tempo para chegar o momento que se julgava o mais importante, a palavra de Deus. E havia aqueles momentos de oportunidade. A igreja mudou. A igreja tem uma outra característica hoje. Algumas ainda mantêm aquele padrão antigo, mas a sua maioria, na sua totalidade, ela mudou. Então, dentro disso, qual o valor da música na igreja? E se essa mudança, ela foi meramente uma coisa humana ou foi soprada pelo vento do Espírito de Deus? Amém, pastor. Pastor, eu costumo dizer que eu não uso a música para entreter a carne. Eu a uso para ativar o Espírito em Deus. Sabe? Então, isso parte do ponto do quê? Que eu sou nova criatura e que eu devo andar em Espírito. Né? E o meu sonho como músico, pastor, né? Nós temos uma escola de adoração chamada Encontro com Deus para Adoradores. E o meu sonho, então se eu falo sonho, eu posso dizer que eu sou um sonhador, sabe? Eu sou um sonhador porque eu anseio em ver uma restauração da adoração, sabe? De uma adoração pura, verdadeira, genuína, sem motivações corrompidas, né? Onde Cristo seja o centro de todas as coisas. Agora, eu creio que o que está acontecendo, né, essa mudança, né, que antigamente era uma pessoa, e nada contra a pessoa ir lá e cantar, né, e que, contando que toque o coração de Deus, seja verdadeiro, seja sincero, amém. Mas eu creio que esse ajuntamento, né, porque nos faz com que todos nós, né, a gente tem um ministro que precisa conduzir o louvor ali, né, mas todos sendo conduzidos à sala do trono, a mesma igreja com o mesmo coração, com a mesma experiência, né? Onde há a manifestação da glória de Deus, onde há a manifestação da presença de Deus, eu creio que isso ele tem um fator muito importante, né, na reunião, como igreja todo, né? Glória a Deus. Nós temos um vídeo que o senhor nos mandou, de 1 minutinho, o senhor tocando o sax, né? Vamos colocá-lo? Vamos colocar ao vivo agora esse vídeo de adoração.
Bom demais, bom demais. Esse aí foi gravado na sua casa? Gravei aqui em casa, justamente pelo momento que nós estamos vivendo, né, com o intuito de trazer uma canção que trouxesse paz aos corações, né, que estão tão aflitos, né, muitos corações estão desesperados, né. Então foi a música, ela tem uma linguagem universal, então falei assim, então essa música ela pode chegar em muitas pessoas que não conhecem o Senhor e podem ter uma experiência com Ele, né. Glória a Deus. Essa aí marcou uma época também, né? Nosso Deus é soberano. Essa, né? É isso mesmo, rapaz. Uma boa canção, é uma música, né? muito linda. E ela foi composta, não sei se o senhor sabe, pastor, ela foi composta por uma pessoa que era morador de rua. Poxa, não sabia. Conte-nos essa história, eu quero saber. Queremos saber. Essa escola que a gente faz, né, sobre adoração, encontro com Deus, a gente conta um pouquinho da história dela, né? Que a pessoa, ela era morador de rua e de repente começou a frequentar a igreja. E, de repente, ela procurou o pastor da igreja local e falou assim, olha, Deus me deu uma música. E o pastor ainda, né, naquele negócio ainda de conhecê-lo, tudo tal, né, falou para ele assim, me mostra aí. E aí ele mostrou essa canção, eu esqueci o nome dele, mas ele mostrou essa canção e a história conta também que eles gravaram, a comunidade da Vila da Penha gravou, né, essa canção, e quando eles chegaram na loja com LP, os LPs, né? Uhum. E bastante LP. Aí ele chegou na loja e falou assim, olha, eu queria deixar aqui um CD, um disco desse aqui para vocês tocarem. Ele falou, não, a gente já está cheio de material aqui, não vai dar, né? Aqueles negócios todos. Ele falou assim, então só deixa tocar uma música aí só. E colocou essa música. E as pessoas que estavam na loja naquele momento falaram assim, de onde que é esse disco? Quem tem esse LP? Quem tem, né? De quem que é? E falou que naquela hora as pessoas começaram a comprar o disco e começou a coisa a ter uma explosão, né? Uma inspiração vinda do Pai. Né? Louvado seja Deus. Essa escola, como ela funciona, pastor? Essa escola de adorador. E dentro disso também eu quero aproveitar e fazer mais uma pergunta. Como o senhor tem a escola de adorador, assim como formamos discípulos dentro do princípio da palavra, para serem pregadores, qual o valor do discipulado na adoração também? Então, pastor, vou falar do discipulado, né? Tá. Hoje, como eu disse, eu sou membro da Metodista Renovada, tá? Eu separo uma vez por mês para discipular o Ministério de Louvor da igreja local, né? Eu sou discipulado também, tá? Eu creio muito nesses valores, né? Nesses princípios, né? E eu vou falar dos frutos que nós temos colhido como Ministério de Louvor, por exemplo, no discipulado musical, por exemplo, né? Então, se o Senhor carrega algo da parte de Deus, eu vejo literalmente Cristo através da sua vida, né, naquilo que você faz, o discipulado ele é uma ótima ferramenta para que você possa transferir isso na vida de outra pessoa. Né? Então, hoje, para a glória de Deus, nós temos um ministério de louvor que é mais apaixonado pela glória de Deus do que pela música. Assim, né? Não que eles não façam com excelência, eles fazem tudo com excelência, né? Se dedicam para aquilo que fazem. Mas eles entenderam o valor, o real. A glória de Deus, ela deve ser o mais importante. Né? Não adianta ter uma baita estrutura se a glória de Deus não estiver presente. Então, o discipulado, ele nos ensina a transferir corações e transferir aquilo que nós somos ministrados pela palavra de Deus. Então, é extremamente importante o discipulado. Agora, a escola, como eu disse, pastor, eu sou um sonhador. Então, o meu sonho é através dessa escola, e eu vou falar até como começou a escola, né, pastor? Eu creio que foi um clamor do Senhor, e pela misericórdia de Deus, ele colocou algo no meu coração. Né? Porque muitos valores eu tenho para mim hoje que foram corrompidos. Eu creio que há uma influência muito grande do mundo em relação a conduzir ministérios. Sabe? Então, Deus me acordava pela madrugada e falava assim, filho, eu quero que você mostre isso para a minha igreja. Eu quero que você mostre tal situação. Então, o encontro com Deus, ele é realmente algo muito impactante. São 10 ministrações que acontecem num dia só. A gente fez um intensivo, né? A gente faz o sábado o dia inteiro com 10 ministrações que eu vou falar, pastor, assim, para a glória de Deus, sabe? Para a glória dele, porque tudo vem dele. Os resultados são impactantes. Glória a Deus. Impactantes. As pessoas chegam pensando de uma forma, falam assim, poxa, eu pensei que eu vinha
aprender alguma coisa ou passar um tempo aqui fazendo tal coisa, mas eu estou sendo uma nova pessoa, Glória a sabe? Deus. Então, a gente ensina valores, né? Por exemplo, a gente ensina sobre o poder da música, a gente ensina sobre uma teologia bíblica, né? O Deus da música, a música de Deus. Nós ensinamos sobre honrar gerações que nos antecederam, Que legal. que muitas vezes são esquecidas, Sim. né? Nós ensinamos como Lúcifer, ele se infiltra e como o mundo também se infiltra. Falamos sobre caráter, santidade, honra, liderança, né, sua igreja local. São valores maravilhosos. Ensinamos sobre o ministério profético da arte. E o mais legal, pastor, assim, é que às vezes as pessoas pensam que é só para quem toca, quem canta. Hoje nós temos igrejas que têm fechado para fazer o encontro, porque eles querem passar esses valores para a igreja inteira, sabe? E pastores que muitas vezes foram só para acompanhar, assim, saem também de uma forma muito impactados, porque Deus fala de uma forma muito forte com eles. Quem sabe um dia a gente tem uma oportunidade de poder estar fazendo aí. Será bem-vindo, hein? Tenho certeza que será bem-vindo. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor participou da comemoração da Rua Azusa. Foi 112 anos? 102 anos? 112? 2008. Foi em 2008. Qual o valor do avivamento da Rua Azusa para a Igreja Mundial? E qual foi a experiência do senhor ter participado desse evento comemorativo? Vou falar primeiramente da experiência, né? Eu me senti muito honrado por Deus, porque, como eu disse para o pastor, eu creio muito naquilo que Paulo diz, né? Que a pregação dele não consistia apenas em palavras, mas em manifestação e poder, né? Então, eu posso dizer assim que como um Paulo musical, vamos dizer assim, né? Mas com toda a simplicidade. Mas assim, eu creio que a música, ela não deve ser uma ferramenta simplesmente para preencher um espaço do culto, mas ela deve ser uma ferramenta onde você vai manifestar o poder e a glória de Deus. Então, eu poder participar ali da Rua Azusa e saber a importância que ela teve para o mundo inteiro, de saber que existe um Deus que Ele quer se manifestar no meio do povo, que Ele quer encher uma igreja, que Ele quer encher os seus filhos, né? Que Ele tem o poder para ser liberado, Ele quer ativar pessoas para agirem de forma sobrenatural, e saber a importância que a Rua Azusa foi para as nações, né? E poder estar ali representando o Brasil, aquilo foi algo assim que eu senti muito privilegiado pelo Senhor, eu senti muito privilegiado, né? E como se fala assim, muito grato mesmo por aquilo que, né, pela oportunidade que Deus havia me dado. Então, a importância da Rua Azusa é isso, sabermos que tem um Deus que agiu no passado e continua agindo, né, e sempre será o Deus de todo o poder, né, e de maravilhas. Glória a Deus. O escritor Davi Maia, fale-nos um pouquinho do seu livro. Amém. Pastor, Acima dos Nossos Pensamentos, né? Ele é um livro que muitas pessoas, que a gente não teve oportunidade ainda aí, né, com vocês, mas muitos lugares onde eu vou, eu compartilho a minha história, né, como Deus começou a me ativar, que eu falei dos saques de ouro, né, e depois o encontro com a glória de Deus, mas eu começo a entrar em muitos detalhes, né, do processo. A pessoa dá risada, a pessoa chora, acontece de tudo ali, sabe? Então, diante disso, muitas pessoas falam assim: poxa, Davi, você podia escrever um livro sobre as suas experiências, porque a gente não consegue contar tudo em uma hora, né? Então, eu começo a mostrar esse lado de dependência total em Deus, né? Eu era um profissional da área de informática, não sei se você vai lembrar também, né? Você Decide. Ok. Um programa, né? Então, isso, quando o locutor falava assim, ó, ligue agora, escolha o final do programa, era eu que abria os computadores para o Brasil escolher o final do programa Você Decide, né? Intercine, escolha o filme da madrugada, é tudo eu que fazia isso daí. Ok. Nesse período, Deus me chamou, e a única palavra que eu tinha no meu coração, ele falou assim: da mesma forma que eu cuidei de Elias na caverna, eu vou cuidar de você. Então, eu abri mão, né, de um bom salário, de benefícios que eu tinha, para cumprir o propósito de Deus e andar por esse caminho da fé, de dependência total do Senhor. Glória a Deus. Sabe? Então, nesse livro,
Eu nunca coloquei preço no Evangelho, pastor. Nunca coloquei. Amém. Nunca coloquei preço no Evangelho. Eu faço. Hoje, graças a Deus, nós temos muitas pessoas que Deus nos levam, que tem o coração, que entende que não é um preço. A glória de Deus não tem um preço. Porque mesmo se eu falasse 10 milhões, eu estaria desvalorizando a glória de Deus. Sabe? As pessoas que têm o princípio de honra, porque eu sinto que o reino de Deus se move por honra. Amém. Sabe? Por honra. De você realmente ter um coração grato por aquilo que você está recebendo, né? Então, no livro eu ensino tudo isso, as minhas viagens, por onde eu passei, África, Nova Zelândia, Finlândia, né, Europa, e muitos lugares, né? Como Deus foi abrindo tudo de forma sobrenatural. Tudo de forma sobrenatural. Glória a Deus. E nesse chamado de Deus e essa decisão que você abre mão, conte-nos uma experiência de provisão. Eu sei que são várias, mas o cuidado peculiar de Deus com você e sua família. Tá, eu posso contar duas, pastor? Pode, Rapidinho? por favor, aqui você manda. Amém, amém. Uma experiência muito bacana que eu tive, tá? Foi quando eu quis gravar o CD Som do Céu 2. Eu estava na sala, de boa ali com a minha família, de repente eu senti uma voz falando assim, grava o segundo CD instrumental. Eu não tinha condições para gravar o segundo CD instrumental, né? Eu me lembro que eu me ajoelhei ali na sala mesmo e falei, Deus, eu senti isso no meu coração, que o Senhor falou para eu gravar. Eu não tenho condições e eu estou me prostrando diante do Senhor, que o Senhor é o dono do ouro e da prata. Se o Senhor falou comigo, o Senhor vai trazer a provisão. Isso eu orei numa terça-feira. Era terça-feira de março. Quarta-feira, meu telefone tocou e era uma amiga da nossa família que falou assim, olha, Davi, a minha mãe, antes de falecer, a mãe dela faleceu em dezembro, eu estava em março, né? Ela viajou para os Estados Unidos e comprou uns presentinhos para a sua filha que vai nascer, que é a Heloísa, que hoje está com 10 anos, né? E ela comprou uns presentinhos, né? E a minha mãe faleceu e os presentes estão aqui, eu queria levar para vocês. Quando é que eu posso levar? Eu falei, olha, a gente amanhã vai estar em casa, quinta-feira a gente está em casa, se você quiser vir amanhã pode vir. E assim ela fez. Quinta-feira ela chegou com os presentes para minha filha e também para minha esposa, né, que estava grávida. E ali naquela conversa, ela falou assim, Davi, minha mãe sempre teve um respeito muito grande por você. Você aparecia na vida da minha mãe quando ela menos esperava, assim, em situações que ela estava realmente sofrendo muito. Você ligava para ela, orava com ela, e ela tinha uma gratidão muito grande por você. E ela fez um pedido para nós antes de morrer. Se 10% do seguro de vida dela pudesse ser destinado ao nosso ministério. Glória a Deus. Naquele momento, ela trouxe um cheque que era o dobro do que eu precisava para gravar. Glória a Deus. Amém. Esse Deus é bom demais. Aleluia. Glória a Deus. Outra experiência sobrenatural, pastor, foi agora, né? Nesse momento, porque, pastor, assim, na conversa franca, desde quando começou a quarentena, todas as agendas pararam. Sim. Parou tudo. Sim. Tudo. Né? Então a gente viaja, a gente ministra e as pessoas nos honram. Então está tudo parado. A música Emanuel que eu falei para vocês, que vocês quando forem assistir, vocês vão assistir um milagre. Um milagre. Ano passado, um empresário, ele chegou para mim e falou assim, Davi, eu quero ajudar você a gravar o seu novo DVD. E assim nós fomos, gravamos o DVD, né? Foi um ambiente muito gostoso, foi aqui em Embu das Artes. E ele estava ajudando tudo, né? O valor é um valor considerável. São 5 canções. A primeira que saiu é Emanuel, mas vão sair mais 4 canções. E ele chegou e chegou essa quarentena. E isso abalou, né? Mexeu com a economia do Brasil. Sim. Ele chegou, ligou para mim e falou assim, Davi, olha, infelizmente, eu estou num impasse aqui que talvez eu tenha que mandar 300 funcionários embora. E aquela ajuda que eu estava te dando, eu não vou conseguir. Né? Eu falei, fique em paz, né? Fique em paz. Toda a nossa vida está no controle do Senhor e se for para sair, vai sair. Se não, a gente descansa, porque o chamado está além de você ter alguma coisa. Se você tem um chamado, né? Se você está dentro do chamado, você vai cumprir, independente se vai ter algum material como esse ou não. Né? Eu sei que os dias foram se passando. Quando chegou
22 dias da quarentena, né? Do nada ele me manda uma mensagem, ele fala assim: Davi, eu sinto no meu coração que eu não posso parar aquele projeto que você começou. Glória a Deus. Tá? E passa o valor que falta, e o valor era um valor considerável, sabe? E pela situação, eu vi que foi um ato de fé dele também. Glória a Deus. Então, a gente conseguiu terminar o trabalho. Então, eu posso dizer que eu tenho visto milagre em meio ao deserto. Glória a Deus. Onde tudo está parado. Eu tenho visto milagre. Pessoas têm ligado, falam assim: Davi, eu quero te abençoar. Assim, sem correr atrás, assim, de nada. Deus está trabalhando, sabe? Então, Deus, Ele cuida. eu quero sempre testemunhar os milagres do Senhor. Amém. Eu recebo. Amém. Pastor Davi Maia, muito bom tê-lo aqui na Manhã Manda Aqui. Obrigado por nos atender. Deus te abençoe. Nós vamos ao intervalo, vai ser um vídeo, depois nós vamos comentar sobre ele e depois o senhor fará a reflexão bíblica e vai orar com o internauta, tá bom? Amém. Ok, vamos ao Obrigado. intervalo musical e já voltamos já com o pastor Davi Maia. Eu quero te tocar. Tu estás aqui neste lugar. E tu estás aqui, eu quero te tocar. Declare, tu estás aqui neste lugar. Tu estás aqui, eu quero te tocar. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Meu Senhor. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Meu Senhor. Meu coração é teu. Diga isso a Ele. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Meu Senhor. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Meu Senhor. Meu coração é teu. Meu coração. Levante a tua voz e diga aí o seu Senhor. São é teu. Senhor, minha vida te entreguei. Minha vida te entreguei.
Você está na Manhã Manda Aqui, agora são 11 horas e 20 minutos na capital paulista. Pastor Davi, conte-nos um pouquinho sobre essa gravação que o senhor fez, que acabamos de assistir aqui na Manhã Manda Aqui. Tá, essa canção, né, a história da gravação foi aquele sobrenatural que eu te falei agora, Sim. né, que é que o empresário decidiu dar continuidade. Agora, sobre a música, né, sobre a composição dessa canção, Emanuel, ela foi bem interessante, porque normalmente as pessoas têm uma forte tendência de lembrar de Deus quando as coisas estão difíceis, assim, né? Fala assim, meu pai, me ajuda, não sei o que, né? Mas interessante é que a canção Emanuel, ela surgiu em uma situação que eu estava sendo muito grato a Deus. Nós fomos para o Parque das Laranjeiras, em Olímpia, né? Um lugar muito gostoso ali, né? De águas termais. E por que essa viagem foi especial para mim? Porque eu, além de estar com meus filhos e minha esposa, eu também estava com minha mãe, estava com a minha irmã, estava com os meus sobrinhos, né, cunhados e todos. Estávamos ali, fazia anos que a gente não tinha um tempo como esse. E eu estava debaixo do quiosque, ali guardando lugar para eles, enquanto eles estavam nos toboáguas e nas águas termais. E eu estava ali agradecendo a Deus por aquele tempo tão gostoso. E de repente, então, naquele momento que eu estou agradecendo a Deus debaixo daquele quiosque, então, de repente eu pude sentir a presença do Senhor ali, sabe? A manifestação da presença de Deus. E eu falei, pai, até num parque de diversão não dá para desconectar, né, do Senhor, né? E realmente, né? Aí eu lembrei de Davi, que Davi, ele também, ele chegou para o Senhor e falou assim, por mais que eu possa ir nos lugares mais altos ou nos lugares mais profundos, né, que eu possa me esconder, eu sei que o Senhor ali está. Né? Isso nos mostra que, então, que independente do que nós estamos vivendo, querido, o Senhor está com você, está com cada um de nós, em todo o tempo. Né? Então, Emanuel, Deus conosco. Então, foi onde surgiu a canção Emanuel, Deus conosco, por saber que Ele está conosco sempre e também para expressar, né, o desejo de estar conectado constantemente com Ele. Né? A gente vive conectado nas redes sociais, mas nós precisamos estar conectados, né, com a presença do Espírito Santo, né, 24 horas do dia, né? Curtindo e compartilhando. É isso aí, compartilhando, é isso aí. Meu amigo pastor, eu sei que o senhor já mencionou, mas eu gostaria que o senhor divulgasse novamente as suas plataformas digitais para as pessoas terem acesso a tudo aquilo que Deus tem lhe concedido. Amém. Então vamos lá, né? Como eu disse, está vindo muita coisa legal aí, né? Uma coisa que vai abençoar a sua vida, né? Lançamos a música agora no YouTube, Davi Maia, né? Davi com Y, Maia. Então procura a canção Emanuel e também outras canções lá que eu tenho certeza que vão te abençoar. Agnus Dei, Eu Confio em Ti, Senhor, né? E outras canções que o Senhor também tem nos dado a oportunidade de gravar e de compor também, tá? Também no Instagram, Davi Maia Oficial, e Facebook também, Davi Maia Oficial. Eu tenho feito as madrugadas, né, para quem gosta de corujar aí, começo mais ou menos 1h da manhã, 1h30, eu começo uma sala de adoração e intercessão. Nós entramos apenas para buscar a presença de Deus, buscar a glória de Deus. Né? O intuito aqui é tão somente só se apresentar para Ele, né, e durante a madrugada. Esse é o único objetivo Logicamente, no fluir, né, de repente Deus começa a dar direções e a gente vai compartilhando algumas coisas. Mas o intuito principal é tocar nele. Glória a Deus. Amém, legal, bacana, bacana. Pós-pandemia, as pessoas que estão conectadas aqui na Manhã Manda Aqui, que desejarem levá-lo às suas igrejas, como eles podem fazer? Tá, então ele pode fazer isso através das redes sociais, mas o mais eficiente mesmo é o nosso WhatsApp. Tá? Que é 11 99529 3006. 11 99529 3006. E aí pode falar comigo ou também com a minha esposa. Glória a Deus. Vamos um ping-pong. O senhor vai me responder apenas com uma palavra, ok? Meu pai do céu, vamos embora. Presença de Deus. É tudo. Priscila. Paixão. Família. Paixão da minha vida, né? Família. Base de tudo. Filhos. Filhos, presente de Deus. Ministério pastoral. Ministério pastoral. Gratificante, né? Valor do TSD.
o mais importante de todos. Liderança, Liderança é fundamental, né? pai, Pai, cheios da glória, cheios da presença de Deus. Ó. mãe, Mãe, tesouro, Brasil, Brasil, pátria amada, seus pastores, referenciais. fé, Fé, agrada a Deus. milagre, Sobrenatural de Deus, provisão, provisão, provisão. Eu entro novamente nos milagres do Senhor, né? sax, Sax? Rapaz, agora você me pegou, hein? O sax. Uma dádiva de Deus. sonho, Sonho. Uma nação apaixonada pela glória do Senhor. esperança, Esperança. Dias melhores. hoje. Hoje. Ser intenso com Deus. Glória a Deus. Pastor Davi Maia, muito bom, muito bom. Deus te abençoe. Obrigado, agradeço novamente em nome da Igreja Brasil para Cristo, da Manhã Manda Aqui, do pastor Ezequias e dos nossos pastores Joel e Leonor Estevanato. Deus te abençoe. Se Deus assim permitir, eu volto amanhã. Se ele voltar, eu não vou estar aqui no programa amanhã, viu, pessoal? Não adianta. Agora com vocês na Reflexão Bíblica, orando com você e por você, pastor Davi Maia. Glória a Deus. Pastor, eu tenho quanto tempo para isso, né? Só para também administrar aqui? 10 minutos. Tá bom. Ok. Então, o texto que eu quero ler, pastor, tá? Está em 1 Crônicas, né, capítulo 7. Diz assim: E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzaiaú guiava o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes e com tamboris e com símbolos e com trombetas. E chegando à ira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Pastor, você que está nos ouvindo, eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo é um momento onde Deus quer nos levar a um lugar onde nós realmente possamos colocar Ele onde Ele deve estar. Deus, Ele parou com todas as coisas. Existe uma passagem em Hebreus, deixa eu ver se eu acho que ela faço aqui, que diz assim: A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: Ainda uma vez mais comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mais mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Sabe, querido, então, Deus, Ele nos permitiu pararmos, todas as coisas móveis pararam. Tudo aquilo onde a estrutura dos homens foi abalado. Até mesmo o conhecimento do homem, por mais inteligente que ele possa ser, ele também foi demonstrado claramente que é um ser limitado. Então, querido, o que eu creio é que Deus ele quer nos levar a um lugar onde realmente nós possamos nos relacionar com Ele. Eu tenho para mim que Deus nos colocou no jardim novamente para nos relacionarmos com Ele, né, como deveria ser feito. E agora, quando eu olho para um texto de Davi, vendo a situação de Davi, né, falando sobre coisas móveis, coisas que realmente devem ser valorizadas, eu vejo nesse texto aqui um ensinamento poderoso. Davi, ele quis trazer a arca para perto de si. Mas para que a arca ela pudesse estar ali em Jerusalém, ela deveria ser carregada de uma forma correta, de uma forma a qual o Senhor havia direcionado a Moisés e Arão. Seria sobre o ombro dos levitas, sobre o ombro dos sacerdotes, né, homens separados. Então, existe uma forma para nós carregarmos a glória de Deus. As coisas que são eternas. E eu creio que Deus quer restaurar nesses dias, na vida de todos nós, a conscientização que nós realmente devemos carregar a glória do Senhor, mas devemos agir da maneira correta.
Então, o que acontece aqui nesse texto? Davi está trazendo a arca para Jerusalém e, de repente, então, ele coloca música, ele coloca dança e tem toda uma estrutura feita para carregar a arca do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que, por mais que tivesse toda essa estrutura, isso não foi suficiente para livrar Uzá da tragédia que aconteceu com ele. Não foi suficiente. Por mais que a estrutura fosse bonita, por mais que os talentos pudessem ser talentos bonitos, harpa, cânticos, dança, tamborins, trombetas e tantas outras coisas, não foi suficiente para livrar Uzá da morte. Eu tenho para mim, pastor, né, você que está assistindo talvez já tenha passado por uma blitz. Eu já passei por blitz, já vi até situação engraçada, né? Eu me lembro de uma vez que eu passei por uma blitz, vindo do Rio de Janeiro, eu fui num evento do Reinhard Bonk, ministrar no evento do Reinhard Bonk, no Rio de Janeiro, uma cruzada evangelística. Quando a gente voltou, a gente foi de van, e voltamos de van. E eu me lembro que a van ela tinha que levar muitas pessoas, eu falei, cara, deixa eu fazer o seguinte, era madrugada, estava com o dó do motorista, eu falei, eu levo 2 integrantes para facilitar para você e levei no meu carro. Quando eu cheguei no carro, né, nós passamos por um lugar aqui em Osasco e estava tendo uma blitz. E estava eu, minha esposa e 2 integrantes atrás. E aquele policial veio armado até os dentes ali, né? E começou a questionar por que a gente estava andando de madrugada, e a gente estava explicando que a gente veio do Rio de Janeiro, que a gente era músico, né? E foi tocar no evento. E ele perguntava tudo para mim e olhava para minha esposa para ver se ela ia esboçar algo, ela não esboçava nada. Né? Tava grávida, a mulher que mudou ali, decidiu ficar com a... Ela que podia salvar a gente, né? Mas ficou quietinha. Depois que ele conversou tudo comigo, ele se direcionou para os 2 de trás e fez as mesmas perguntas. Porque ele estava suspeitando talvez que nós estávamos sendo sequestrados pelos outros 2 integrantes, né? E fez as mesmas perguntas. E foi. E de repente ele quis dar a pergunta checkmate. E na pergunta checkmate ele falou assim, vocês estão vindo de onde mesmo? Aí o rapaz atrás falou assim, nós estamos vindo do Rio de Janeiro. E aí o guarda perguntou assim, foi direto, né? Para não ter escapatória. Perguntou para ele assim, vocês têm passagem? Né? Aí o rapaz perguntou, não, a gente foi de van, né? Mas o policial estava querendo saber se eles tinham passagem policial, né? Nessa hora o policial liberou a gente. Mas por que eu estou falando isso? É porque houve uma blitz para ver se havia algo que estava irregular. Assim como você passa no raio-x de um aeroporto e as pessoas passam para ver se você está levando algo de uma forma irregular, né? E eu imagino Deus nesse momento, onde Davi ele começa a trazer a arca para Jerusalém. Então Deus naquele momento ele passa em vistoria para ver se as coisas estavam em ordem de acordo com o padrão dele. Nesse momento então Uzá ele toca a mão na arca e nesse momento Uzá morre porque alguma coisa estava fora do padrão de Deus. Eu creio que esses dias que nós estamos vivendo, Deus quer nos levar ao lugar onde nós vamos fazer a forma do padrão dele. Davi havia copiado a forma dos filisteus, o padrão do mundo. E para que eu e você possamos ser aprovados pelo Senhor, nós temos que entrar nesse lugar onde nós vamos decidir realmente fazer as coisas da forma como Deus quer que seja feito. E a lição que eu entendo que Deus quis mostrar para Davi, ele estava querendo dizer para Davi, Davi, a responsabilidade de conduzir a arca do Senhor não está no mundo, não está no padrão dos filisteus. A responsabilidade de ser um portador da minha glória é sua. A responsabilidade, nós temos a responsabilidade de sermos portadores da glória de Deus. Nós temos que conduzir a glória de Deus acima de qualquer coisa. Toda a nossa motivação, toda vez que Jesus ele se referia aos seus discípulos para dar algum ensinamento, né, ele falava assim, todo aquele que vem a mim, primeiramente ele direcionava a ele. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas sem irmos ao Senhor. Sabemos como deve fazer, sabemos como deve ensinar, sabemos como deve implantar algo, mas não vamos primeiramente à glória e à presença de Deus. E a reflexão que eu quero trazer para você, querido, é que eu e você possamos entender com tudo isso, que Deus quer nos levar ao lugar de intimidade. Deus quer nos levar a esse lugar de relacionamento íntimo com Ele.
para que tudo aquilo que nós venhamos a fazer realmente possa fluir, né? Não fazendo para Deus apenas, mas fazendo com Deus, Ele direcionando, Ele conduzindo, aleluia, Ele à frente de todas as coisas. Davi, então, ele deixou a arca na casa de Obed-edom, e ali, então, é uma das coisas, né, que eu queria descobrir, rapaz, assim, porque em 3 meses Obed-edom foi tão próspero, foi tão abençoado. Eu falei, qual que foi o segredo de Obed-edom, papai? Fala para mim, né? Esse é o meu desejo. Eu quero ser uma geração como Obed-edom, que realmente vai dar o valor que é devido para a tua presença, Senhor, e devido para a glória de Deus. E Davi, então, ele retorna para aquele lugar. E agora ele começa a fazer as coisas. Ele caiu, ele foi buscar nas Escrituras e entendeu, olha, a arca deve ser conduzida por nós. Deve ser conduzidos por aqueles que são a imagem e a semelhança do Senhor. Então, ele vai ali e faz um conserto. E ali, da onde ele errou, né? Aonde ele falhou, ele pôde se arrepender e fazer as coisas da forma correta. Eu quero dizer para você que existe a maneira, existe a forma que nós podemos reconhecer e olhar e dizer assim, olha, se eu errei desse ponto, Deus, eu quero pedir perdão, mas eu quero dar prosseguimento em conduzir a tua arca e a tua presença até me encontrar contigo. O destino era Jerusalém, a arca chegou em Jerusalém, e eu e você nós vamos carregar a arca do Senhor até nos encontrarmos com Ele, que eu creio que está em breve aí. Aleluia, aleluia, está se aproximando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, nós esperamos por Ti. Aleluia, aleluia. Que igreja amada, que nós possamos entender que somos portadores da glória do Senhor, que nós possamos dar devido valor à glória do Senhor, querido. Aleluia, nós nos palpamos muitas vezes por aquilo que nós vemos, mas entenda, Ele é vivo, Ele é real, por mais que você não possa ver. Aleluia, nós não podemos andar por aquilo que vemos ou por aquilo que sentimos, nós andamos pela fé. Ele é um Deus vivo e verdadeiro, Ele está aí na tua casa, onde você está aí agora, e eu quero ministrar sobre a tua vida agora em nome do Senhor Jesus, aleluia, que haja uma liberação da glória do Senhor para a tua vida, para o teu chamado, para a tua família, que toda a tua casa, que tudo aquilo, todos os projetos de Deus seja respaldado pela glória e pela presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus, aleluia, seja um sonhador, irmão, para a restauração da adoração, querido, seja um avivalista, para que o avivamento venha, é necessário se levantar avivalistas, para que se haja restauração, é necessário se levantar restauradores, se dispor para o Senhor, dizer, Deus, usa-me para a tua glória, me dá, Senhor Deus, a oportunidade de fazer algo, Senhor Deus, que seja relevante para o teu reino, Senhor Deus, por mais simples que seja, não importa, o que importa é que seja feito em espírito e em verdade, aleluia, com o coração queimando pela presença de Deus. Deus está trazendo um recado para a igreja nesses dias, e eu creio que o eis que cedo venho está se aproximando, aleluia, querido, e é tempo de nós levarmos a glória e a presença de Deus de uma forma mais a sério, a nos relacionarmos com o Senhor e dar o devido valor que Ele é merecido. Aleluia. Pai, eu abençoo, Senhor Deus, esse programa, abençoo o pastor Vanderlei, abençoo o pastor presidente da igreja, todos os demais pastores, toda a liderança, toda a equipe que está trabalhando, todos aqueles que estão assistindo a esse programa, Pai. Senhor Deus, que seja um tempo de conserto, seja um tempo, Senhor Deus, de fazer, ó Pai, uma aliança genuína contigo, Senhor Deus. Ó Pai, pois nós estamos na expectativa da Tua volta, Senhor Deus, e nós te amamos, Senhor Deus. Supra as necessidades dos teus filhos, supra as necessidades, que haja uma grande colheita e que a Igreja Brasil para Cristo, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, ser esse canal, como já tem sido, Senhor Deus, para poder, então, abraçar os perdidos e ter a palavra de esperança e manifestar a Tua presença. Eu te agradeço, Senhor Deus, por essa manhã e eu abençoo a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu.